Eu nunca pensei que uma simples viagem de fim de semana pudesse mudar minha vida. Era 2017, eu estava em Seul, na Coreia do Sul, aproveitando meu intercâmbio. Depois de uma semana cheia, decidi tirar um tempo para mim, longe da correria. Não planejei com antecedência onde ficaria, e essa foi minha primeira falha. Achei que encontrar um lugar de última hora não seria problema. Foi assim que, depois de andar por ruas cada vez mais desertas, dei de cara com aquele hotel. Isolado, antigo, com a fachada desgastada pelo tempo, ele parecia deslocado entre os prédios modernos ao redor. Havia algo no ar, uma sensação estranha, mas eu estava cansada, e o lugar parecia decente o suficiente para passar uma noite. Assim que entrei, a recepção me recebeu com um silêncio quase sufocante. A recepcionista, uma mulher pálida e de aparência cansada, mal levantou os olhos quando me entregou a chave. Eu deveria ter prestado atenção aos sinais, à frieza do ambiente, à falta de qualquer tipo de calor humano, mas na minha cabeça eram só devaneios de quem havia andado demais. Eu ignorei o desconforto. Afinal, era só por uma noite. O que poderia dar errado? Assim que peguei a chave, a recepcionista indicou o elevador sem dizer uma palavra. O silêncio do hotel era perturbador. Quando as portas se abriram, entrei e senti uma leve vertigem. O elevador fazia barulhos estranhos, como se a qualquer momento fosse parar de funcionar. No caminho até o quarto, percebi que os corredores estavam vazios, mas havia uma opressão no ar. Algo que me fazia sentir como se não estivesse sozinha. Cada passo ecoava alto demais, como se o prédio estivesse completamente oco. Quando finalmente cheguei ao quarto, a sensação piorou. Era pequeno, escuro, e os móveis pareciam saídos de outra época. A cama de ferro rangia só de olhar, e as cortinas pesadas e empoeiradas bloqueavam qualquer luz que poderia entrar. A janela, trancada. Tentei abri-la, mas estava selada, como se nunca tivesse sido feita para ser usada. Enquanto desfazia minhas malas, algo dentro de mim começou a mudar. Era como se eu estivesse sendo observada. Meus olhos se voltavam constantemente para os cantos escuros do quarto, para o espelho antigo na parede, onde jurava ver um movimento no reflexo que não estava ali. Ruídos vinham do corredor. Passos. Era difícil dizer. Mais perturbador ainda era que os outros quartos, que haviam parecido vazios, agora pareciam habitados. Algo estava errado. Senti uma pressão no peito, como se o hotel estivesse vivo, me observando. Acordei no meio da noite com o coração disparado. Havia algo errado. O quarto estava absurdamente gelado, muito mais do que antes, e a sensação de estar sendo observada era insuportável. Eu me virei na cama, tentando ignorar o incômodo, mas algo me forçava a abrir os olhos. Ao olhar para o canto do quarto, vi uma sombra, uma mancha escura na parede que parecia se mover. Meu corpo ficou paralisado. Por mais que tentasse, não conseguia desviar o olhar. A sombra parecia ondular, mudar de forma, quase como se estivesse ganhando vida própria. O ar estava pesado, e cada segundo que passava aumentava a pressão em meu peito. O pânico subiu à minha garganta, sufocante, enquanto o quarto inteiro parecia ser dominado por uma presença invisível, mas palpável. Com a mão trêmula, alcancei o abajur ao lado da cama e acendi a luz. Num piscar de olhos, a sombra desapareceu. O quarto voltou a ser apenas o mesmo espaço sombrio e sufocante. Eu respirei fundo, tentando me acalmar,
convencida de que tinha imaginado tudo. Mas os ruídos no corredor não paravam. Passos leves, quase imperceptíveis, ecoavam lá fora. Algo estava do outro lado da porta, eu podia sentir. Fechei os olhos, tentando me convencer de que era apenas minha mente, que o cansaço e o ambiente estranho estavam me pregando peças. Mas no fundo, eu sabia que não estava sozinha. Fechei os olhos, tentando me convencer de que era tudo fruto da minha imaginação. Mas quando finalmente adormeci, caí em um pesadelo tão vívido que parecia mais real do que o próprio quarto. No sonho, eu estava novamente no hotel, mas algo estava diferente. Os corredores eram mais longos, infinitos. Quanto mais eu andava, mais o chão se estendia à minha frente, como se estivesse presa em um labirinto sem fim. As portas nos corredores estavam entreabertas, mas ao espiá-las, não levavam a quartos. Em vez disso, davam para lugares que eu não reconhecia, salas escuras, vazias, cheias de sombras que se contorciam, mas nunca revelavam suas formas. Eu sentia uma presença, algo que me observava. Cada vez que olhava para trás, a figura estava lá, à distância, imóvel. Era como se ela esperasse o momento certo para se aproximar, como um predador que se diverte com sua presa. O pânico me consumia e eu tentava correr, mas meus pés pareciam afundar no chão, como se o próprio hotel estivesse me puxando para baixo, me prendendo. Quanto mais corria, mais o hotel se estendia à minha frente, os corredores se multiplicavam e aquela figura continuava lá, observando, sem nunca se mover. Minha respiração ficou pesada, o ar rarefeito, como se estivesse presa em um lugar sem saída. Gritei, mas o som se perdeu no vazio. Acordei de repente, sentada na cama, ofegante, o corpo todo encharcado de suor frio. Meus olhos percorreram o quarto, mas nada havia mudado. O silêncio era o mesmo, o ambiente opressor, mas a sensação persistia. Aquilo não tinha sido apenas um pesadelo. Algo, ou alguém, ainda estava me observando. Na manhã seguinte, ainda abalada pelo pesadelo, decidi que precisava entender o que estava acontecendo. O hotel parecia normal sob a luz do dia, mas a sensação estranha não havia desaparecido. Resolvi descer até a recepção, esperando que conversar com a recepcionista me trouxesse alguma tranquilidade. Ela estava lá, na mesma posição da noite anterior, o rosto inexpressivo. Quando perguntei sobre a história do hotel, inicialmente ela hesitou. Seus olhos se desviaram, como se estivesse decidindo se deveria falar ou não. Insisti, dizendo que havia sentido algo estranho durante a noite. Com relutância, ela finalmente revelou. O hotel, de fato, tinha um passado sombrio. Décadas atrás, vários hóspedes desapareceram de forma misteriosa. Ninguém sabia ao certo o que acontecera, mas rumores começaram a se espalhar sobre atividades paranormais. Algumas pessoas acreditavam que os espíritos dos desaparecidos nunca haviam deixado o local. As histórias diziam que eles vagavam pelos corredores, presos entre este mundo e o próximo, sempre observando, buscando algo que não podiam encontrar. Cada palavra dela aumentava o peso que eu sentia no peito. De repente, tudo começou a fazer sentido. Os ruídos, a sensação de ser observada, o pesadelo. Talvez o que eu havia experimentado não fosse apenas fruto da minha imaginação. O hotel carregava algo mais profundo, algo que eu não estava preparada para enfrentar, mas que de alguma forma já havia me envolvido. Na última noite decidi que não podia mais fugir. Algo estava acontecendo naquele hotel e eu precisava encarar.
Fiquei deitada, imóvel, olhos fixos no teto, esperando pelo inevitável. À medida que a madrugada avançava, os ruídos voltaram, mais altos, mais próximos. O som de passos ecoava pelo corredor, como se alguém estivesse andando em círculos inquieto. Meu corpo inteiro estava tenso, cada fibra de mim esperando pelo pior. Então, senti. Não era apenas a sensação de ser observada, era algo mais. O ar no quarto ficou pesado, denso, como se uma presença invisível tivesse entrado, me cercando. O canto escuro, aquele mesmo de antes, começou a pulsar e a sombra apareceu novamente. Desta vez estava mais próxima, muito mais próxima. Eu estava paralisada, meu corpo recusando-se a reagir, enquanto a sombra se movia em minha direção. Aos poucos, ela tomou forma. E o que vi, mesmo que por breves segundos, jamais esquecerei. Era uma figura translúcida, os contornos borrados, mas claramente humana. Parecia um homem, com roupas antigas, e seu rosto, um vazio de tristeza e desespero. Ele não me atacou. Ficou ali, parado, como se estivesse preso naquele lugar, condenado a repetir aquele momento por toda a eternidade. Havia algo que ele buscava, algo que eu não conseguia compreender. Senti um misto de terror e pena, como se estivesse diante de uma alma perdida. Eu sabia, então, que ele estava ali há muito tempo, e não era o único. Eu não podia mais ficar ali. Assim que a figura desapareceu, levantei da cama, tomada por puro pavor. Peguei minhas coisas às pressas, sem sequer olhar para os cantos escuros do quarto, com a sensação de que a qualquer momento ele poderia aparecer de novo. Abri a porta e corri pelos corredores, que agora pareciam infinitos. A sensação de ser observada nunca me abandonou, como se aquele hóspede fantasmagórico estivesse logo atrás de mim, me seguindo. Desci as escadas, evitando o elevador que parecia ainda mais opressor. O saguão estava vazio, a recepcionista desaparecida, e o silêncio do hotel era sufocante. Saí para a rua, o ar frio da noite me acolhendo como uma fuga desesperada. Nunca mais voltei. Mesmo quando deixei a Coreia, o hotel nunca realmente me deixou. As noites passaram a ser assombradas por pesadelos recorrentes. Corredores infinitos, portas que não levam a lugar algum, e a figura sempre à distância, observando. Às vezes, acordo com a sensação de que ele está ali, no quarto, mesmo a milhares de quilômetros daquele lugar. Algumas coisas não podem ser explicadas. O que aconteceu naquele hotel antigo em Seul ainda me assombra. E de alguma forma, sinto que o que quer que estivesse lá nunca realmente me deixou ir. Meu nome é Renata Castro e esta é a história de minha prima Clara. Desde pequena, Clara sempre teve um fascínio peculiar por lugares misteriosos e inexplorados, especialmente cavernas. Lembro-me de suas histórias sobre como passava horas lendo sobre formações rochosas e lendas urbanas. Para ela, a emoção de descobrir o desconhecido era como uma droga, e nada a fazia sentir mais viva do que a adrenalina de uma nova aventura. Em 2019, Clara decidiu que era hora de uma viagem que prometia ser inesquecível. Ela iria para a Coreia do Sul. O destino escolhido foi Gangwon, uma região repleta de cavernas e mitos que envolvem espíritos ancestrais. Assim que ela começou a planejar a viagem, mal podia conter sua empolgação. As histórias sobre as cavernas de Gangwon
e as lendas locais a fascinavam, criando um clima de expectativa que parecia palpável. Quando finalmente chegou à Coreia, Clara se deixou levar pela energia vibrante de Seul, mas não conseguiu resistir por muito tempo. A caverna de Gangneung a chamava e ela rapidamente se dirigiu para lá, deslumbrada com a beleza natural do local. As rochas esculpidas pelo tempo e as águas cristalinas criavam um cenário de conto de fadas, mas também sussurravam segredos antigos. Clara estava prestes a se embrenhar em um mundo onde as lendas se entrelaçam com a realidade e a linha entre o que é visível e o que é invisível começa a se desfocar. Ao adentrar a caverna de Gangneung, Clara sentiu o ar gelado envolvendo seu corpo. As paredes eram adornadas com formações rochosas impressionantes, esculpidas ao longo de milênios pela ação da água. Estalactites pendiam como dentes afiados do teto, enquanto estalagmites se erguiam como sentinelas silenciosas no chão. A luz fraca das lanternas que ela carregava refletia nas superfícies úmidas, criando um espetáculo de sombras que dançavam ao seu redor. Cada passo que dava ecoava nas profundezas da caverna, como se as rochas estivessem murmurando segredos de um passado distante. O som da água gotejando em um lago subterrâneo ressoava como uma melodia suave, mas algo na atmosfera era inquietante. Clara não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observada. O arrepio na nuca crescia a cada passo, como se a própria caverna estivesse ciente de sua presença. Ela olhou ao redor, tentando convencer a si mesma de que não havia nada ali, mas o silêncio parecia carregado de expectativas. As lendas locais a assombravam enquanto caminhava. Ouviu histórias sobre espíritos que guardavam a caverna, almas perdidas que atraíam visitantes para as profundezas, prometendo sabedoria ou, em alguns casos, tragédia. Diziam que aqueles que se atreviam a desrespeitar o local sagrado poderiam se deparar com visões perturbadoras ou até mesmo desaparecimentos misteriosos. Clara tentava ignorar essas histórias, mas a curiosidade que a guiava começava a se misturar com um medo palpável. O eco de seus próprios pensamentos se tornava uma canção de advertência, mas mesmo assim, ela continuou a explorar, fascinada e apavorada, mergulhando em um mundo que nunca poderia imaginar. À medida que Clara se aprofundava nas entranhas da caverna de Gangneung, os sons ao seu redor se tornavam cada vez mais estranhos e inexplicáveis. O eco da água gotejante se misturava a sussurros quase imperceptíveis, como se a própria caverna estivesse se comunicando. Cada passo que ela dava parecia ressoar em um espaço além da compreensão, e a atmosfera pesada a envolvia, provocando um desconforto crescente. De repente, Clara começou a sentir uma presença ao seu redor. Era uma sensação estranha e inquietante, como se algo estivesse pairando a poucos centímetros de sua pele. Ela olhou para trás, mas não havia ninguém. O coração acelerado e a respiração ofegante tornaram-se seus únicos companheiros, enquanto o ambiente se tornava cada vez mais opressivo. Tentou ignorar, focando nas belezas naturais que a rodeavam, mas a ansiedade só aumentava. A sensação de que estava sendo observada se intensificava, como se um olhar invisível a seguisse. Então, aconteceu. Um toque frio e indescritível percorreu seu braço, e um arrepio gelado subiu por sua espinha. Clara congelou, paralisada pela surpresa.
Era como se uma mão etérea tivesse a alcançado, e um grito involuntário escapou de seus lábios, ecoando pelas paredes da caverna. O terror a invadiu e, em um impulso incontrolável, ela começou a correr, as lanternas balançando em suas mãos, enquanto o pânico a guiava. A caverna parecia se expandir à sua volta, tornando-se um labirinto sem fim. Clara não conseguia pensar em nada além de escapar, seu coração pulsando como se quisesse saltar do peito. As sombras dançavam em sua mente e a única certeza que tinha era de que precisava sair daquele lugar o mais rápido possível, antes que o que quer que a tocara decidisse reclamar sua companhia. Clara finalmente emergiu da caverna, o ar fresco da superfície batendo em seu rosto como uma onda de alívio. Mas, em vez de paz, ela sentia apenas um estado de choque profundo. O que havia acabado de acontecer? Um toque gelado, uma presença invisível. Sua mente estava um turbilhão de emoções e pensamentos confusos. Um campo de batalha entre a racionalidade e o inexplicável. Enquanto caminhava pela trilha que levava à entrada, Clara tentava organizar seus pensamentos, mas as imagens da caverna ainda dançavam em sua cabeça. Como poderia acreditar em algo tão surreal? O medo tentava dominar sua lógica, mas ela se esforçava para encontrar uma explicação plausível. Seria apenas sua imaginação? Uma alucinação provocada pelo ambiente escuro e opressivo? Não, havia algo mais. E essa certeza a atormentava. Desesperada, Clara puxou o celular do bolso, as mãos trêmulas enquanto tentava ligar para mim. Com cada toque na tela, sua mente se desdobrava em pânico. O que eu diria? Como explicaria o que havia vivido? Mas à medida que o telefone chamava, sua voz saía desordenada, os pensamentos se atropelando. Não conseguia articular palavras, apenas fragmentos de terror e confusão. Finalmente, após várias tentativas, ouvi o som familiar do meu nome na linha. Clara gritou desesperada. A conexão estava feita, e ela precisava que eu a ouvisse, que entendesse que algo a havia tocado, que o inexplicável não poderia ser ignorado. O desespero em sua voz era inegável. A linha estava carregada de tensão quando finalmente consegui ouvir a voz de Clara. O desespero e a urgência em suas palavras eram palpáveis, e isso me fez sentir um frio na espinha. Renata, você não vai acreditar no que aconteceu. Sua respiração estava acelerada e eu podia sentir seu medo através da tela. Ela começou a descrever a caverna, os sons estranhos e então o toque gelado que a fez gritar. Mas à medida que falava, um nó se formava em meu estômago. A história parecia tão absurda que era difícil de acreditar. Tentei manter a calma, mas a incredulidade me dominava. Clara, você tem certeza de que estava sozinha? Não pode ter sido só a sua imaginação? Perguntei, tentando entender. A cada palavra que saía da minha boca, eu me preocupava mais. A maneira como ela falava, a intensidade do seu medo, tornavam difícil ignorar o que estava acontecendo. Ela insistiu que era real, e isso me deixou em estado de alerta. Algo havia mudado em Clara, algo que não conseguia identificar, mas que me fazia sentir que ela não estava bem. Prometi que faria o possível para ajudá-la, mesmo à distância. A distância física entre nós parecia intransponível, e o receio de que algo mais estivesse acontecendo com ela me assombrava.
Vou encontrar uma maneira de te ajudar, Clara. Você não está sozinha, afirmei, embora a insegurança começasse a tomar conta de mim. Após a ligação tensa com Clara, minha mente não conseguia descansar. O que exatamente havia acontecido com ela? Precisava entender melhor a caverna de Gagnon e as lendas que a cercavam. Assim que voltei para casa, mergulhei em pesquisas online. As histórias que encontrei eram perturbadoras. Muitos relatos mencionavam fenômenos estranhos e experiências inexplicáveis de turistas que, como Clara, se aventuraram nas profundezas daquela caverna. Conversei com pessoas locais em fóruns e grupos de redes sociais. Alguns descreveram encontros com figuras sombrias e sussurros que ecoavam entre as paredes. Uma mulher até comentou sobre a presença de um culto que acreditava firmemente na existência de espíritos guardiões que habitavam as cavernas de Gangwon. Eles realizavam cerimônias de adoração, buscando a comunicação com os espíritos, e muitos acreditavam que a caverna era um local sagrado, repleto de energia espiritual. Com cada relato que eu lia, a sensação de que Clara estava em perigo se intensificava. Aquela não era uma simples aventura. Havia uma profundidade sombria na experiência dela, algo que a colocava em risco. As lendas não eram apenas histórias, eram avisos que eu não poderia ignorar. Determinado a não deixar minha prima enfrentar isso sozinha, tomei uma decisão impulsiva. Eu iria atrás dela. Comprei uma passagem para a Coreia do Sul. Sabia que precisava encontrá-la, entrar na caverna e descobrir o que realmente estava acontecendo. A ansiedade se misturava com a determinação enquanto eu me preparava para a jornada, consciente de que estava prestes a entrar em um mundo onde as lendas podem muito bem se tornar realidade. Minha viagem para a Coreia do Sul foi marcada por uma mistura de ansiedade e determinação. Aterrissei em Seul e rapidamente peguei um transporte para Gangwon. Cada quilômetro percorrido aumentava a expectativa de reencontrar Clara, mas também o medo do que poderíamos enfrentar juntas. Ao chegar ao ponto de encontro, avistei Clara encostada em uma parede, sua expressão uma mistura de alívio e pavor. Ela estava visivelmente abalada, mas ao mesmo tempo, um brilho de esperança reluzia em seus olhos ao me ver. Assim que nos abraçamos, a tensão no ar era palpável. O que quer que tivesse acontecido com ela ainda pairava como uma sombra entre nós. Conversamos rapidamente sobre o que havia ocorrido, mas o tema da caverna sempre retornava. Clara parecia dividida entre a curiosidade e o medo. Depois de muita hesitação, decidimos que retornar à caverna era a única maneira de enfrentarmos o que havia acontecido. Estávamos armadas de coragem, mas o ceticismo também nos acompanhava. Se não pudéssemos acreditar no que estávamos prestes a vivenciar, a jornada poderia se tornar ainda mais assustadora. A entrada da caverna parecia mais ameaçadora do que da primeira vez. Cada passo que dávamos ecoava, mas agora havia uma determinação silenciosa entre nós. As sombras pareciam mais densas e a escuridão parecia se alongar em direções impossíveis. Assim que adentramos, Clara parou, seus olhos fixos em um ponto à frente. "É aqui", sussurrou, e eu segui seu olhar. Enquanto caminhávamos mais fundo, uma sensação de frio envolveu nossos corpos. De repente, Clara parou, e uma imagem começou a se formar em sua mente. Um flash do que acontecera. Ela viu o toque, a presença, e sentiu a ligação com algo além deste mundo.
As paredes da caverna pareciam pulsar, e uma voz sussurrou, revelando que o que quer que a tivesse tocado era um espírito guardião, buscando reconhecimento. Agora, Clara e eu teríamos que enfrentar a verdade sobre o que isso significava para nós. Meu nome é Daniel Ferreira e sou do Rio de Janeiro. A história que estou prestes a contar aconteceu em 2015, quando aceitei uma proposta de trabalho que me levaria a uma das nações mais fascinantes e enigmáticas do mundo, a Coreia do Sul. A cidade onde eu seria designado não era uma metrópole vibrante como Seul, mas sim uma pequena localidade próxima a Gyeongju, famosa por suas ruínas e túmulos antigos. A diferença de cultura e ambiente era palpável, e eu estava ansioso para explorar essa nova realidade. Logo ao chegar, fui recebido por um clima que parecia carregar os ecos do passado. A cidade estava rodeada de colinas verdes e, à medida que me aproximava das ruínas, uma sensação de reverência tomava conta de mim. Os túmulos antigos, dispostos em fileiras, se erguiam como monumentos de uma história esquecida, cada um guardando segredos de tempos imemoriais. A atmosfera era carregada de um silêncio quase sagrado, e a presença de tantas vidas passadas me deixava inquieto, como se eu estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Os primeiros dias foram de adaptação, mas a curiosidade sobre a história local era irresistível. Em cada canto havia vestígios do que uma vez fora uma civilização próspera. O contraste entre o moderno e o antigo me fascinava, mas também despertava um sentimento inexplicável de desconforto. Às vezes, quando passava perto dos túmulos, sentia um frio na espinha, como se uma força desconhecida estivesse tentando me alertar sobre algo que eu ainda não compreendia. Finalmente, chegou o meu dia de folga, e a ideia de explorar uma das áreas históricas de Gyeongju me empolgava. Decidi visitar o Parque dos Túmulos, um local icônico que prometia uma imersão na rica história da região. O sol brilhava intensamente, mas o ar estava pesado, como se o próprio tempo estivesse paralisado ao redor daqueles monumentos. Ao caminhar, sentia a terra sob meus pés, firme e fria, como se estivesse pisando sobre um passado que ainda não estava pronto para ser esquecido. Os túmulos se erguiam em meio a um vasto campo verde, cobertos de grama alta e flores silvestres que dançavam levemente com a brisa. Era um ambiente isolado, distante do burburinho da cidade, e o silêncio era quase ensurdecedor. Contudo, havia algo na atmosfera que me deixava inquieto, uma sensação de desconforto que não conseguia explicar. Era como se cada túmulo estivesse carregado de histórias não contadas, segredos guardados que clamavam por atenção. Enquanto caminhava, avistei uma figura à distância, uma mulher com um vestido longo que se movia lentamente entre os túmulos. Seu semblante estava voltado para baixo, como se estivesse concentrada em algo que só ela podia ver. A princípio, pensei que pudesse ser uma visitante como eu, mas havia algo peculiar em sua presença, uma aura de estranheza que me fez hesitar. O coração acelerou e, por um instante, senti que não estava mais sozinho naquele lugar assombrado pela história. Curioso, decidi me aproximar da mulher, movido por uma mistura de interesse e apreensão. Quanto mais me aproximava, mais percebia que suas roupas não pareciam contemporâneas. O vestido que ela usava era de um tecido leve, mas desgastado,
em tons de azul que pareciam desbotados pelo tempo. O estilo era antiquado, algo que eu nunca havia visto em Gyeongju. Uma sensação perturbadora começou a crescer dentro de mim. Havia algo incomum na forma como ela se movia, quase etérea, como se não estivesse completamente presente no mundo físico. Quando nossos olhares se encontraram, um calafrio intenso percorreu minha espinha. O olhar dela era profundo, quase hipnotizante, e senti como se estivesse sendo puxado para um abismo. Não consegui desviar o olhar, mesmo sabendo que deveria. Aquele instante se arrastou e a atmosfera ao nosso redor parecia mudar, tornando-se mais pesada e densa. O silêncio se tornava opressivo e a consciência de que eu não estava sozinho aumentava a cada segundo. Enquanto tentava dar um passo para trás, a sensação de estar sendo observado se intensificou. Era como se ela estivesse me seguindo, mesmo enquanto eu me afastava. O medo começou a se misturar à confusão, e uma vontade incontrolável de correr tomou conta de mim. Olhei por cima do ombro e, para meu horror, a mulher havia desaparecido subitamente, como se nunca tivesse estado ali. Não havia vestígios de sua presença, apenas o silêncio que agora me parecia ensurdecedor. Atordoado, voltei ao caminho, tentando entender o que acabara de acontecer. Seria possível que eu tivesse imaginado tudo? A dúvida martelava na minha mente, mas a imagem daquela mulher permanecia viva e vívida em minha memória, desafiando minha lógica e raciocínio. Ao voltar para o hotel, a imagem da mulher continuava a assombrar minha mente. O rosto dela, seu olhar penetrante e a estranha sensação de ser observado não me deixavam em paz. Aquele dia, que deveria ter sido uma descoberta cultural, tornou-se uma experiência inquietante, e a ideia de que algo sobrenatural poderia estar à espreita me deixava cada vez mais agitado. O ambiente do hotel parecia claustrofóbico e a solitude do meu quarto não ajudava em nada. Naquela noite o sono me encontrou com dificuldade. Assim que fechei os olhos, os pesadelos começaram. Em meus sonhos, a mulher aparecia repetidamente, sempre em lugares desconhecidos e sombrios, como se estivesse me guiando por um labirinto de trevas. Eu corria, tentando escapar, mas a cada passo que dava, ela estava lá, a uma distância inquietante, me observando com um sorriso enigmático. Sua presença era opressora, e eu sentia que estava sendo puxado para mais perto dela, como se uma força invisível me chamasse. Quando finalmente acordei, o alívio foi temporário. Ao abrir os olhos, uma sensação estranha dominava o quarto. As sombras pareciam mais longas e o silêncio mais pesado. Olhei ao redor e percebi marcas de passos na poeira do chão, como se alguém tivesse estado ali, perto de mim. Além disso, alguns objetos estavam fora de lugar, como se tivessem sido mexidos por mãos invisíveis. A insegurança tomou conta de mim, e a pergunta que ecoava na minha mente era: quem ou o que poderia ter estado ali durante a noite? O medo e a dúvida se entrelaçavam, tornando aquela experiência ainda mais aterrorizante. Não era apenas a lembrança da mulher que me perturbava. Agora, havia indícios físicos de que algo sobrenatural poderia estar se manifestando em minha vida. Determinado a encontrar uma explicação racional para o que havia vivenciado, comecei a investigar a história dos túmulos de Gyeongju. Passei horas em bibliotecas e museus locais, mergulhando em livros e registros antigos, em busca de qualquer referência à mulher que vi. Foi então que descobri lendas locais
que falavam sobre espíritos vagando pelos túmulos, almas inquietas de mulheres que haviam sido enterradas ali. Acreditava-se que essas mulheres apareciam para aqueles que desrespeitavam suas memórias, como uma forma de buscar justiça ou simplesmente expressar sua tristeza. Minha curiosidade me levou a conversar com alguns moradores locais, muitos dos quais pareciam relutantes em discutir o assunto. Quando mencionei a mulher que vi, os rostos deles ficaram pálidos e o tom de suas vozes mudou. Eles me alertaram sobre o perigo de visitar os túmulos à noite e sobre a necessidade de respeitar os espíritos ancestrais. Aconselharam-me a não ignorar os sinais e a me manter afastado dos lugares sagrados quando o sol se pusesse. As advertências ressoaram em minha mente, como um eco de cautela. No entanto, a dúvida e a curiosidade continuavam a me consumir. Eu não conseguia decidir se as lendas eram apenas histórias locais ou se havia um fundo de verdade nelas. O que eu sabia, entretanto, era que algo naquelas colinas e túmulos me chamava, e a ideia de desrespeitar as memórias de quem estava ali enterrado se tornava cada vez mais perturbadora. Apesar dos avisos dos moradores, uma necessidade compulsiva de retornar ao túmulo me dominava. Algo dentro de mim ansiava por respostas, e a imagem da mulher me seguia como uma sombra. Assim, na tarde de um dia nublado, decidi voltar ao local onde tudo havia começado, determinado a confrontar o que havia presenciado e a entender o que realmente acontecera. Ao me aproximar do Parque dos Túmulos, a atmosfera parecia ainda mais densa. O ar estava carregado de uma umidade desconfortável, e o silêncio que envolvia a área era palpável, quase ensurdecedor. À medida que caminhava entre os túmulos, a sensação de ser observado se intensificou. Era como se cada monumento estivesse atento à minha presença, e um frio inexplicável começava a subir pela minha espinha. Antes mesmo de vê-la, eu sabia que a mulher estava lá. Havia uma energia vibrante no ar, como uma eletricidade prestes a estourar. O coração pulsava acelerado em meu peito e a insegurança se misturava com a determinação. Eu precisava saber se aquilo que havia experiência era real ou fruto da minha mente perturbada. Era um confronto com o desconhecido que eu não conseguia evitar. Finalmente, a vi novamente. Sua presença era mais clara, quase física, como se a bruma que a cercava tivesse se dissipado, revelando cada detalhe de seu rosto sereno e, ao mesmo tempo, perturbador. A intensidade do seu olhar me fez sentir uma sensação esmagadora de medo e desesperança. Cada passo que ela dava em minha direção parecia puxar-me para um abismo. Não consegui me mover. A paralisia do medo tomou conta de mim. Ela se aproximou lentamente e a tensão no ar era palpável. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, o mundo ao meu redor começou a girar e desmaiei. Quando recuperei a consciência, estava sozinho entre os túmulos. O silêncio era absoluto. A confusão dominava meus pensamentos. O que havia vivido era real ou apenas uma criação da minha mente atormentada? No dia seguinte, decidi partir daquela cidade, mas a experiência permanecia, como uma sombra, levantando dúvidas se eu realmente havia sido assombrado ou se tudo não passava de um delírio. Meu nome é João Almeida, sou de Salvador, e em 2021 embarquei em uma jornada que mudaria minha vida para sempre. O destino?
a Coreia do Sul. O momento? Nossa lua de mel. Eu e minha esposa sempre sonhamos em explorar novas culturas. E nada parecia mais emocionante do que um país repleto de história, tradição e modernidade. Ao chegarmos em Seul, a energia da cidade nos envolveu imediatamente. A mistura de arranha-céus brilhantes e templos antigos era de tirar o fôlego. Fomos às ruas vibrantes de Myeongdong, onde as luzes de neon se mesclavam com os aromas irresistíveis da culinária local. Experimentamos pratos que nunca havíamos visto, mergulhando em uma explosão de sabores. Cada esquina parecia contar uma nova história e a cultura pulsava em cada detalhe. Enquanto explorávamos a cidade, decidimos visitar uma vila antiga no interior, um lugar que prometia um mergulho na história e nas tradições coreanas. Os moradores falavam sobre as casas históricas que, segundo diziam, eram assombradas por espíritos de antigos moradores. Embora eu não fosse muito crente em fantasmas, algo naquelas histórias despertou uma curiosidade sombria dentro de mim. Naquela tarde, enquanto nos dirigíamos para a vila, uma leve brisa trouxe um arrepio que percorreu minha espinha. O caminho se tornava cada vez mais estreito e sinuoso, cercado por uma vegetação densa e imponente. Uma sensação de expectativa crescia a cada quilômetro. Mal sabia eu que aquela viagem se tornaria muito mais do que uma simples lua de mel, mas um encontro inesperado com o desconhecido. Quando finalmente chegamos à vila antiga, fui imediatamente envolvido pela beleza e serenidade do lugar. As casas de madeira com telhados de palha eram adornadas com flores coloridas que pareciam dançar ao vento. O ambiente emanava uma calma que contrastava com a agitação de Seul. Ao caminhar pelas ruas de paralelepípedos, percebi que o tempo parecia ter parado ali, como se a modernidade não tivesse alcançado aquele recanto. Os moradores nos receberam com sorrisos calorosos e uma hospitalidade genuína. Conversamos com alguns deles, que compartilhavam histórias sobre a vila e suas tradições. Mas o que mais me chamou a atenção foram as lendas sobre as assombrações que povoavam aquelas casas. Fui cauteloso em ouvir, rindo internamente das superstições, mas, mesmo assim, uma parte de mim começou a se inquietar com as narrativas. No entanto, o clima mudou quando encontramos um idoso sentado em um banco de madeira, observando o movimento da vila. Ele nos olhou com um semblante sério e, em um tom grave, falou sobre os espíritos que vagavam à noite. Eles não descansam, disse ele, e costumam se manifestar nos lugares onde viveram. Senti um arrepio ao ouvir suas palavras. Eu não acreditava nessas histórias, mas algo em seu olhar me fez hesitar. Com a noite se aproximando e a escuridão começando a envolver a vila, seguimos para nosso alojamento. Uma sensação estranha me acompanhou, como se estivesse sendo observado. O que seria aquela inquietação que agora se instalava em meu peito? Nosso alojamento era uma construção tradicional, com paredes de madeira e janelas grandes que deixavam entrar a luz suave do entardecer. O interior era acolhedor, decorado com tapetes coloridos e móveis artesanais que contavam histórias de gerações passadas. Apesar do charme do lugar, algo no ambiente me deixou desconfortável. A sensação era de que a casa guardava segredos, e uma pesada atmosfera parecia pairar no ar, como uma nuvem de incertezas. Ao nos prepararmos para a noite, minha esposa começou a compartilhar suas preocupações sobre as histórias que ouvimos durante o dia. Você não acha que deveríamos ter escolhido outro lugar? Ela perguntou,
sua voz um pouco trêmula. Tentei minimizar seus medos, dizendo que eram apenas lendas, contadas para impressionar os turistas. Essas histórias não passam de exageros, eu a tranquilizei, mas em meu interior, uma inquietação se formava, uma semente de dúvida que começava a germinar. Mais tarde, enquanto nos acomodávamos para dormir, um som agudo cortou o silêncio da noite. Um barulho de passos pesados ecoou vindo do segundo andar. O coração disparou em meu peito. Tentei ignorar, convencendo-me de que poderia ser o rangido da madeira antiga ou talvez o vento. Contudo, a sensação de desconforto não me abandonou. O que poderia estar ali em cima? O som se repetiu e a inquietação se transformou em um frio que percorria minha espinha. Dormir naquela noite parecia ser uma tarefa impossível. Na segunda noite, os barulhos se intensificaram. Enquanto tentávamos descansar, um som contínuo de passos pesados ressoou pelo corredor, ecoando na casa silenciosa. Minha esposa se virou para mim, os olhos arregalados, enquanto tentava esconder seu medo sob um manto de coragem. "João, você ouviu isso?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. Tentamos ignorar, mas as batidas tornaram-se mais insistentes, como se algo estivesse se aproximando. O coração batia descompassado enquanto decidia investigar. Com um nó na garganta, levantei-me da cama e comecei a subir as escadas lentamente, cada passo ecoando na madeira antiga. A atmosfera ao meu redor tornou-se opressiva, e a luz fraca do corredor parecia dançar como se estivesse viva. Era como se algo estivesse me observando. Uma presença invisível, e eu não conseguia me livrar da sensação de que não estava sozinho. Chegando ao segundo andar, o silêncio era ensurdecedor. Olhei para os lados, mas tudo o que vi foram as sombras que se projetavam nas paredes. O corredor estava vazio. Uma mistura de alívio e desilusão me envolveu. Não havia nada ali, mas uma sensação estranha permanecia. A inquietação crescia, uma consciência súbita de que aquela casa guardava mistérios que eu não estava preparado para enfrentar. Voltei ao quarto, a mente agitada e o coração acelerado. Minha esposa olhou para mim preocupada. A noite prometia mais do que um mero descanso. Agora, um medo palpável se aninhava entre nós. Na terceira noite, a determinação tomou conta de mim. Eu precisava descobrir a origem dos barulhos que atormentavam nossos sonhos. Com a adrenalina pulsando nas veias, decidi ficar acordado. Enquanto minha esposa dormia tranquilamente ao meu lado, eu me espremi contra o travesseiro, olhos fixos na escuridão do quarto. Cada pequeno ruído parecia amplificado e a ansiedade me consumia. De repente, um movimento chamou minha atenção. Uma sombra deslizou pelo corredor, sutil e rápida. Meu coração disparou. Hesitei, presa entre a curiosidade e o medo. O impulso de recuar era forte, mas algo dentro de mim exigia respostas. Levantei-me lentamente, tentando não fazer barulho. O corredor se estendia à minha frente, envolto em uma penumbra densa que parecia engolir a luz. Decidi seguir a sombra, minha respiração agora entrecortada. A cada passo, a tensão aumentava. Chegando perto da fonte do movimento, parei abruptamente. Um sussurro ininteligível flutuou no ar, suas palavras indistintas se misturando ao silêncio da noite. A sensação de que algo sobrenatural estava prestes a se revelar me paralisou. Meu corpo ficou imóvel, a mente em choque, incapaz de decidir se deveria avançar ou recuar. Naquele instante, a realidade se fragmentou.
O medo tomou conta de mim e eu me vi preso em um abismo de incertezas. O que era aquela sombra? O que ela queria? A noite parecia eterna e eu estava à mercê de um destino que mal compreendia. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente, mas a luz não conseguiu dissipar a escuridão que se instalou em meu coração. Minha esposa e eu nos sentamos à mesa e o clima estava carregado de tensão. Eu precisava compartilhar o que havia vivido na noite anterior. Com a voz trêmula, contei a ela sobre a sombra que vi e o sussurro que ouvira no corredor. Ela me ouviu atentamente, com os olhos arregalados, e uma expressão de preocupação se formou em seu rosto. João, isso é sério. Precisamos entender o que está acontecendo, ela sugeriu, a sensibilidade dela se destacando. Eu sabia que ela tinha razão. Decidimos que consultaríamos alguém local, alguém que pudesse nos ajudar a decifrar aquele mistério. Ao longo do dia caminhamos pela vila até encontrarmos uma mulher sábia, conhecida por suas conexões com o espiritual. Ela nos recebeu em sua casa modesta, decorada com amuletos e ervas. Ao ouvirmos suas palavras, uma sensação de reverência tomou conta de mim. Ela nos contou que nossa casa havia sido uma antiga residência de uma família que havia sofrido uma tragédia profunda, um evento que deixou suas almas em luto. As palavras da mulher ressoaram dentro de mim. O que tínhamos experimentado não era mera coincidência. Algo real e angustiante estava ligado àquela casa. A compreensão do que vivemos começava a se materializar, e uma nova camada de medo se instalava em meu ser. Eu não sabia o que isso significava, mas já não podia mais ignorar a realidade que se impunha diante de mim. Agora, ao olhar para trás, percebo que nossa viagem à Coreia do Sul se transformou em muito mais do que uma simples lua de mel. Aqueles dias na Vila Antiga deixaram uma marca indelével em minha alma. As experiências que vivemos, os sussurros da noite e os passos que nos seguiram tornaram-se parte de uma jornada de autodescoberta. Comecei a compreender que a vida é repleta de mistérios que vão além do que nossos olhos podem ver e nossas mentes podem compreender. Eu e minha esposa discutimos a possibilidade de retornar àquela vila, de revisitar os lugares que nos impactaram. O desejo de honrar as almas que ainda vagam por aqueles corredores antigos nos motivava. Sabíamos que haveria mais a aprender e mais histórias a ouvir. Era como se a vila estivesse chamando por nós, oferecendo um entendimento mais profundo sobre a vida e a morte, sobre os laços que nos unem aos que já partiram. Enquanto reflito sobre tudo isso, sou tomado por uma nova perspectiva sobre a fragilidade da vida. Aprendi que devemos respeitar e honrar aqueles que se foram, pois eles deixaram um legado que permanece. Mesmo que eu não tenha todas as respostas, a experiência que vivemos naquelas noites sombrias mudou minha percepção da realidade. A vida é efêmera e preciosa, e cada passo que damos pode nos levar a lugares onde a história e o espírito se entrelaçam, revelando verdades que vão além da nossa compreensão.